Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pauta 1, programa que te conecta com profundidade aos assuntos do momento no Brasil e no mundo. Nesta edição, destaque para os prejuízos provocados pela dengue e também as tecnologias usadas para combater o mosquito transmissor da doença. O Brasil enfrenta um surto da doença. Estimativas feitas por grupos de pesquisadores indicam que os prejuízos causados pelo Aedes aegypti ao Brasil podem chegar na casa de até 11 bilhões de reais, incluindo a dengue e outras doenças. Vamos saber no programa de hoje como as novas tecnologias, entre elas o uso de drones, podem auxiliar no combate ao mosquito. E o Ministério da Saúde indica que pelo menos 5 estados, mais o Distrito Federal, já acumulam mais casos de dengue nas primeiras semanas de 2024 do que em todo o ano de 2023. Em Goiânia, apenas 10,69% do público-alvo recebeu a vacina contra a dengue. Vamos conferir no Pauta 1 como está a situação da dengue e as estratégias de controle. Nesta primeira parte do Pauta 1, vamos entender como o Aedes aegypti, além de provocar tantos transtornos à saúde pública, ainda promove prejuízos à coletividade. Nós recebemos aqui no Pauta 1 a professora do Departamento de Ecologia e Zoologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, Michele Dechum. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui no Pauta 1. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Professora, foi apresentado no início do mês um relatório temático sobre espécies exóticas, invasoras, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Como se chegou ao prejuízo causado especificamente sobre o Aedes aegypti e também envolvendo outros vetores exóticos? Esse relatório ele foi construído com base em artigos científicos publicados. Então, essa informação sobre os impactos econômicos provocados por algumas dessas espécies exóticas invasoras já havia sido relatado em um artigo publicado no ano de 2021, que tem autores brasileiros, foi publicado numa revista científica internacional. E nesse artigo, os autores conseguiram encontrar registros de impactos econômicos negativos só para 16 das mais de 500 espécies exóticas invasoras que nós temos no Brasil hoje. E o mosquito da dengue, Aedes aegypti, foi a espécie para a qual encontraram maior número de relatórios, publicações, trazendo dados, informações sobre impactos econômicos negativos provocados por uma espécie exótica invasora. Então, essa é a espécie para a qual a gente tem mais informação no Brasil. Professora Michele, esse relatório também trouxe dados relacionados aos custos financeiros. Consta que foram gastos, né, com a saúde pública devido à transmissão de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, a soma de 11 bilhões de reais. Queria que a senhora explicasse para a gente como que se chegou a esse número, né, o que envolve, o que está por trás desse valor. Uhum. Então, é importante destacar que esse é um valor acumulado, né? Então, não é um valor de um ano só, mas esse é um valor acumulado de um intervalo de tempo aí de quase 30 anos, na verdade, né? Então, a escala de tempo de 84 a 2019. O que está por trás, né? Então, basicamente, são gastos com inseticidas, larvicidas, e custos relacionados à saúde pública, né? A gastos da saúde pública. Mas eu acho que sempre acho que tem uma coisa muito importante a ser destacada nisso tudo, né? Que por mais a gente se importe com valores econômicos e que, sem dúvida nenhuma, isso está custando aí um pouquinho do bolso de cada brasileiro e brasileira, a gente também está falando muitas vezes, né, de perda de vidas, né? Então, existem muitas pessoas que vêm a óbito por conta de dengue, especialmente de dengue hemorrágica. Então, isso é algo que a gente não consegue valorar, né? A gente não consegue dizer quanto é que isso vale. Então, eu acho que só reforça, né, a gravidade do problema que a gente tem com... Esse é um exemplo de uma das espécies exóticas invasoras, existem muitas outras, né? Mas esse é um dos exemplos.
E, Michele, por que esse tipo de levantamento sobre os prejuízos causados é tão importante e é possível que ele auxilie na construção de políticas públicas? Uhum. O relatório, ele não tem como principal objetivo só relatar prejuízo. Na verdade, o relatório ele é composto são 6 capítulos, né, como se fossem 6 partes diferentes, abordando diferentes aspectos dessa problemática. Então, você me pergunta por que é importante, né? Essas espécies exóticas invasoras são uma das 5 maiores causas de perda de biodiversidade no mundo e também de ameaça ao bem-estar humano. A gente está falando agora, né, de problemas de saúde pública, mas os impactos negativos não são exclusivos na saúde pública, a gente tem outros impactos à biodiversidade. Então, isso é importante. Esse relatório, ele trouxe algumas informações sobre como é que essas espécies chegam, como é que elas são introduzidas, né, que tipo de impacto elas provocam, como é que é possível, né, se controlar essas espécies, né, e que tipos de políticas, de medidas de gestão a gente pode ter com relação a essa problemática. Então, eu diria que esse relatório, o principal objetivo dele é justamente esse, de prover a melhor informação científica disponível em relação a essa problemática, que não é uma problemática exclusiva da saúde pública, é uma problemática que vai muito além disso. Professora, um detalhe que a senhora falou agora me chamou a atenção quando a gente pensa na informação científica. E observando o relatório, é um detalhe que chamou a atenção, que foi a respeito, a gente está falando muito aqui a respeito do Aedes aegypti, daqui a pouco a gente também amplia o debate para outras espécies invasoras, mas ainda aqui no Aedes aegypti me chamou muito a atenção um dado. Lá em casa eu costumo brincar o seguinte, poxa Noé, para que você foi deixar o mosquitinho dentro da arca e a gente tem aí essa dor de cabeça? E no relatório traz a origem dele, não é aqui no Brasil, vem do Egito e o mosquitinho veio com os portugueses aqui para o Brasil. É importante a gente entender a origem para a gente também saber como enfrentarmos aí tantas situações relativas a ele e a outras espécies exóticas? Sem dúvida, essa é uma ótima pergunta. Essas espécies, elas não são originárias do nosso país. Muitas delas são até do nosso país, mas na verdade elas são levadas de um lugar para outro, né? Então a gente está falando assim de um problema que é o seguinte: como é que é a origem desse problema, né? Essas espécies, plantas, animais, micro-organismos, né? O vírus é um exemplo, o vírus que causa dengue. Elas são levadas para fora da sua área de distribuição natural, ou seja, elas são tiradas do lugar onde elas são nativas, são levadas por humanos, por ação humana, para fora da sua área de distribuição natural. Em alguns casos, elas são levadas de propósito, são introduzidas intencionalmente para algum uso econômico, mas muitas vezes, especialmente no caso de invertebrados, insetos, elas são introduzidas por acidente, né? Não intencionalmente, como nós dizemos, né? E quando elas chegam nesse novo ambiente, elas conseguem sobreviver, conseguem reproduzir e conseguem se espalhar além do ponto de introdução. E foi exatamente, né, o que aconteceu com o mosquito, né? O mosquito foi introduzido há muito tempo atrás. Depois a gente conseguiu ter um programa de erradicação e novamente o mosquito voltou a ser introduzido via transporte de pneus, né, com mercadorias que são trazidas para o Brasil. As larvas vieram e aí junto com os pneus vieram as larvas de mosquito e aí novamente a gente teve esse problema que está cada vez mais grave no nosso país. E aí a gente tem duas questões que facilitam a expansão dessa espécie no nosso país. Uma é que regiões mais populosas, né, regiões urbanas mais populosas facilitam a disseminação desse mosquito. E a outra é que em muitas regiões onde a gente não via mosquito antes, a gente vê mais agora. E tem uma associação entre a expansão desse mosquito e o aquecimento global. Muitas regiões hoje têm um inverno muito menos rigoroso. Isso é muito bom, né? Facilita muito, né, a reprodução desse mosquito, esse mosquito conseguir se expandir. Professora Michele, o relatório está falando ali sobre diversas espécies exóticas. A gente está falando do Aedes aegypti.
Quais são outros tipos de espécies exóticas? O relatório aponta 476, 268 são animais, 208 plantas e algas. Do que a gente está falando? Né? Que a gente está pensando muito no Aedes, mas que tipo de outros animais e espécies exóticas são essas que constam no levantamento? Uhum. Olha, existem várias e muitas delas, acho que muitas pessoas, inclusive, acham que são nativas, né? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu até falei que são mais de 500, porque, assim, nós sabemos que tem 486, como você falou, né? Mas esse número, ele é muito dinâmico e, às vezes, até o momento em que a ciência consegue dizer, olha, essa espécie foi introduzida, ela é um problema hoje no país, às vezes leva um pouco de tempo. Então, de uma forma até um pouco meio que preventiva, a gente já diz até, olha, são mais de 500, porque certamente o número é um pouco maior do que esse, né? Olha, alguns exemplos, tá? De espécies mais conhecidas no Brasil. A gente tem representantes de todos os grupos de animais, indo desde animais que estão lá no ambiente marinho, no mar, e passando por água doce, ambientes terrestres, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, peixes, tem de tudo. Alguns exemplos, né? Nós temos hoje uma espécie muito conhecida no Brasil, que é o javali, então uma espécie que é da região Europa, Ásia, e que foi introduzida nas Américas como animal para caça, para ser criado no Uruguai, e acabou se espalhando. Então, esse bicho está se espalhando muito rapidamente no Brasil, provocando uma série também de impactos econômicos para produtores rurais. Então, o javali é um bem conhecido. Os pinheiros americanos, que são bastante utilizados na silvicultura, né, na produção de madeira no Brasil, especialmente na região sul. Esse é um outro exemplo. A gente pode falar... Em água doce tem vários peixes que são exóticos invasores. Houve um grande incentivo internacional para a produção de tilápia no Brasil, e hoje a tilápia leva a um impacto muito grande em ecossistemas aquáticos, né? Aí eu estava comentando mais alguns exemplos, né? O caracol gigante africano, que também é um problema de saúde pública, a pessoa chama de caramujo africano, né? Esse é outro exemplo. Nós temos várias espécies de planta que são diferentes dependendo da região no Brasil, a algaroba do Nordeste, a leucena no estado de São Paulo. Na Caatinga, a gente tem, acho que especialmente a algaroba, no Cerrado, gramínea, várias espécies de braquiária, o capim-gordura. Em ambientes marinhos, a gente tem mais recentemente a chegada do peixe-leão, que é um predador em ambientes de recife de coral, uma grande ameaça à nossa biodiversidade marinha, o coral-sol, enfim, né? Esses são alguns exemplos. Eu tentei contemplar diferentes grupos biológicos e diferentes regiões do Brasil, né, para falar um pouco sobre elas. E é muito interessante falar sobre isso e ver também que o crescimento das cidades e da população brasileira dentro das cidades pode agravar ainda mais o risco de transmissões de doença, né? 80% dos brasileiros vivem em cidades e a tendência disso é só aumentar, com certeza, né? Isso. Esse é um aspecto importante, tanto tem um termo técnico que é utilizado para degradação, né? Então, quando você tem um ambiente natural que, por algum tipo de maneira geral, por intervenção humana, ele é degradado, né? A gente tem uma perda de espécies, tem algum tipo de impacto negativo que ocorre nesse ecossistema. Isso facilita muito esses processos de invasão biológica. Então, quanto mais a gente tem essas cidades crescendo, mais pessoas nas cidades também significa mais pessoas circulando, mais mercadoria circulando, o que significa também mais espécies, a chance das espécies chegarem também aumenta, né? Então, tanto a degradação quanto a urbanização fazem com que áreas mais degradadas elas sejam mais suscetíveis a espécies exóticas invasoras. Elas são chamadas de os pontos quentes, né? Os hotspots de invasões biológicas. Professora, a gente está chegando aqui já ao final deste bloco, no Pauta 1, mas eu queria perguntar, e aqui uma informação mesmo, para quem nos acompanhou e quer saber, bom, como eu posso ver esse relatório, como eu posso ter informações a respeito dele, como então
os interessados podem fazer para ter acesso a tudo isso que a senhora, tudo isso e outros detalhes, evidentemente, que a senhora contou a nós aqui neste bloco? Legal. Tanto o relatório, nós acabamos de lançar 2 documentos. Um relatório temático, que é um documento bem extenso, bem aprofundado, e tem quase 300 páginas, mas tem bastante conteúdo para quem tem um interesse mais específico. Então, tanto esse relatório quanto um sumário para tomadores de decisão, que é um documento sintético, com as mensagens-chave desse relatório e com infográficos didáticos, com as informações sintetizadas. Os 2 documentos estão disponíveis no site da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O link para acesso é www.bpbes.net.br. Então, basta entrar e aí o acesso é gratuito e qualquer pessoa pode fazer o download desses 2 documentos. O link destacado pela professora você também pode acessar no nosso portal de notícias, o sagresonline.com.br. Professora Michele Dechum, muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta 1. Até uma próxima oportunidade conosco. Tá certo. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e espero que esse documento seja útil para a gente minimizar esses impactos aí que a gente está observando no Brasil. Obrigada. Nós conversamos com a professora Michele Dechum, da Universidade Federal de Santa Catarina. O Pauta 1 faz uma rápida pausa. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações, falando um pouco mais sobre dengue e ainda as tecnologias utilizadas para combater o mosquito transmissor da dengue. Não saia daí, Pauta 1 volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 1, hoje falando sobre dengue, falando sobre o mosquito Aedes aegypti. No primeiro bloco, ressaltamos um pouco a respeito dos prejuízos causados pela dengue, pelo Aedes aegypti específico no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. E neste bloco, destaque para as novas tecnologias usadas para combater o mosquito e, consequentemente, a dengue. Nós estamos em contato com a diretora executiva da empresa Forest Brasil, Elaine Paldi. Elaine, seja muito bem-vinda aqui ao Pauta 1. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui para falar dessa tecnologia inovadora. Elaine, a gente já começa, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao Pauta 1, e a gente já começa falando desses mosquitos estéreis. Eu queria que você explicasse o que são, primeiramente, e como que podem ajudar no combate contra a dengue. Bom, o mosquito estéreo é uma tecnologia conhecida já mundialmente, CIT, ela é usada em muitos países, e aqui no Brasil ela foi pela primeira vez implementada em 2013, se demonstrando muito eficiente, ao passo que o mosquito macho estéreo, ao copular com a fêmea ela não tem prole, ela não tem progênio, e assim a gente consegue fazer, então, aí a diminuição, né, de infestação de mosquito. No caso, essa supressão faz com que, então, a gente tenha um impacto direto aí nos casos de transmissão de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Elaine, esse método, né, dos mosquitos estéreis já foi realizado em algumas cidades aqui no Brasil, lá no estado do Paraná. Qual foi o resultado, né? O que a gente pode ver de resultado nessas cidades para tentar fazer em outros locais também, onde há uma incidência grande de doenças causadas pelo Aedes? Perfeito. O nosso primeiro trabalho como um projeto piloto foi feito na cidade aqui do Paraná chamada Jacarezinho. Era uma das cidades, na ocasião, de 2018 para 2019, a mais infestada. Então, nós pegamos uma área e fizemos esse tratamento e pegamos uma outra área para um comparativo. E nessa área, nós fizemos uma redução em 96% da infestação do mosquito Aedes aegypti. Num segundo momento, nós pegamos a cidade de Ortigueira por um ciclo de 2 anos e conseguimos também estabelecer, né, esse mesmo resultado de uma forma mais eficiente, até pelo o tempo do projeto, né, que durou por 2 anos. E nesse caso a gente conseguiu estabelecer também a desinfestação do mosquito Aedes aegypti em mais de 98%. E
Agora, recentemente, nós fizemos um trabalho na cidade de Londrina, também aqui no Paraná, e nós conseguimos estabelecer ali em 6 meses apenas uma redução de 87%, né, segundo os dados da própria vigilância, né, que foi feito por eles. Porém, o nosso trabalho ele demonstrou uma baixa melhor nesse sentido, demonstrando aí a eficiência com resultado de 95% da infestação do mosquito Aedes aegypti. Como ele contribui para a sociedade de muitas formas, né? Nossa tecnologia ela visa não só soltar mosquitos machos estéreis, lembrando que nós não soltamos fêmeas, a fêmea é que pica, né, a população, o macho não. Nós também trabalhamos com uma série de programas envolvendo o engajamento público e de uma forma bem sistemática e bem interativa, né? E essa interação direta com a comunidade é que realmente faz também a diferença nesse processo num curto espaço de tempo, né? A começar pela reeducação cultural, digamos assim, que a gente estabelece, e claro, cada área tem a sua própria cultura e a gente sempre respeita, obviamente, a cultura local. Mas o impacto nos casos de dengue e outras doenças, né, transmitidas por essas arboviroses, elas têm um impacto socioeconômico, né, financeiro, impacto social também. A gente desenvolve um trabalho muito bem feito com as secretarias de educação, as escolas. Então, é um trabalho realmente bem diferenciado. O nosso mosquito macho, estéril, ele é o nosso mascote, né? É o herói nesse caso. Então, a gente tem uma missão aí que é de trazer essa informação diferenciada também. No primeiro momento, a população está sempre com a ideia de matar o mosquito da dengue. Mas lembrando que quem passa e quem transmite a doença é só a fêmea e não o macho. E é por isso que o nosso macho é o nosso mascote hoje. Estamos aí em busca de um nome para ele, vamos atribuir isso ao público. Mas ele é o macho que vai copular com a fêmea e por ser estéril, a fêmea ela não vai ter progênie. E assim a gente consegue estabelecer uma melhor qualidade de vida para a população. Elaine, você destacou alguns elementos aí que são interessantes aqui para a gente analisar. Aspectos culturais e também envolvendo localidades. Localidades menores, localidades médias, cidades maiores conhecidas como Londrina, que você citou. E aí a pergunta, a diferenciação desses locais, por serem locais distintos, locais menores, locais maiores, na aplicação do trabalho, também há distinção, levando em consideração a característica de cada local, para que se tenha a efetividade, os resultados que foi possível alcançar, conforme você nos relatou na resposta anterior? Perfeito. O mais importante de tudo é o conhecimento, então a gente tem que conhecer essa área. Lembrando que antes de qualquer soltura, a gente tem aí muitas semanas de trabalho de muita informação. Então, nós trazemos para a comunidade, para essa população, informações riquíssimas com relação ao que vai ser feito na cidade, para que não há impacto, né, com a soltura do mosquito. Mas, principalmente, nós trazemos também todo um material, um laboratório ao vivo, por exemplo, onde ela vai conhecer de fato o que é a natureza desse animal, né, desse inseto, e não tem diferenciação no resultado do trabalho em si. A única diferença, como eu havia dito antes, é realmente essa questão muito cultural. Mas o que trouxe para nós de interessante nisso é que cada cultura, ela tem algo em comum, todas elas. Elas gostam muito de serem, primeiro, respeitadas, ouvidas, e a gente, obviamente, quando nós fazemos esse trabalho inicial, a gente traz a proposta de que se ela aceita ser o nosso anfitrião. Então, a gente traz um trabalho, todo umas ferramentas com que ela vai atuar, como que ela vai se comportar durante esse projeto. Então, é algo muito ativo e completamente diferente de tudo que já houve, né, nessas campanhas, por exemplo, que é feita atualmente, quase sempre, né, pela administração pública. Então, o nosso diferencial é que a gente sempre, a gente percebe que o respeito, ele, independente do lugar que você vai, ele é predominantemente um diferencial. Então, você sempre pede licença, você traz o material, você apresenta, você explica, você traz a prática para casa dessa pessoa, é uma coisa incrível. A comunidade é muito fácil de trabalhar, não é difícil, só precisa de um bom planejamento.
E óbvio que o nosso dever de casa é conhecer o local onde a gente vai explorar. E conhecendo as deficiências, as dificuldades, aí a gente estabelece, né, uma linha de trabalho, um plano de trabalho específico, personalizado para aquela região. Mas, de novo, essa fase inicial, ela começa sempre pelo respeito que a gente traz em pedir permissão, em pedir licença e perguntar se a pessoa ela quer participar desse projeto. E, obviamente, a gente explica para ela o que é o fenômeno desse projeto. Nunca ninguém diz não, pelo contrário, eles se intercalam para sair de uma casa para outra. É bem interessante. É isso, Elaine, muito importante esse projeto. E como que funciona a tecnologia dele? Ela é de fácil disseminação para que possa chegar em outras regiões do Brasil? Como que funciona isso? Perfeito. Primeiro, ela é muito simples, ela não é algo difícil de fazer. O que é complicado hoje, eu costumo dizer, hoje o problema não são os mosquitos, mas são vamos dizer, a administração pública, né? Porque tem uma complexidade nesse sentido, mas uma vez ultrapassada essa dificuldade, o que a gente faz? Nós trabalhamos com biofábricas. Essas biofábricas, elas são itinerantes, né? Então, por exemplo, nós tiramos uma biofábrica lá de Jacarezinho e levamos ela lá para Londrina. E de Londrina a gente consegue atuar em Ortigueira, como foi feito, por exemplo, Jaguariaíva, que é outra cidade que nós estamos agora, estendemos o contrato lá e vamos continuar por mais um ano. Então, nós temos um raio de atuação dentro dessa circunferência que nos permite, através de uma única unidade operacional, fazer esses atendimentos nesses municípios. Alguns, como Londrina, que tem aproximadamente 600 mil habitantes, mas no entorno dela tem muitos outros municípios ali com 3 mil habitantes, 11 mil habitantes, e a gente consegue fazer a partir dessa biofábrica. Então, do mesmo seria para outros estados, por exemplo. Então, dependendo, é claro, da demanda, então a biofábrica ela é desenvolvida dependendo do tamanho da produção que você vai ter. Outro diferencial é que o mosquito que nós trabalhamos hoje, ele é sempre um mosquito local, ele nunca é um mosquito importado. Por exemplo, não pega um mosquito aqui de Curitiba e leva lá para Londrina. Não, a cepa é sempre de Londrina, a cepa vai ser sempre de Ortigueira, se eventualmente eu sair no estado do Paraná, vai ser daquele estado, daquele local. Por exemplo, seria de Goiás, por exemplo, teríamos as cepas ali das cidades que hoje tem mais incidências, né, que a gente sabe que tem mais incidências de dengue. Então, por que isso? Porque a gente também leva em consideração o habitat do animal para que ele cumpra o papel dele com o fitness, né, sem comprometer o fitness dele e de uma forma 100%. Então, o conjunto dessas coisas e o operacional e a logística, ela faz todo o diferencial para que a gente consiga, de fato, estabelecer um trabalho realmente com resultado satisfatório em um curto espaço de tempo e também com muita qualidade. Mas o principal de tudo, né, com o apoio da comunidade e a interação e a contínua, a atividade contínua e a participação contínua, né, dessa coletividade. Acho que hoje a parte mais bonita desse projeto é no final, quando a gente chega ao fim, eles lamentam. Mas a gente estabelece, né, uma forma de que valeu a pena o projeto, não só pelo resultado que trouxe, mas principalmente pela forma como agora, de hoje em diante, eles entendem que esse cuidado que se inicia dentro de casa, eles desenvolvem de uma forma agora natural, sem ser de uma forma, como posso dizer, impositiva, né? Então, esse é o grande espetáculo, esse é o brilho, eu acredito, dessa tecnologia. É atribuir à comunidade a responsabilidade, mas também com oportunidade. Dentro de tudo que nós fazemos, obviamente, nós temos aí esses programas, né, que a oportunidade ela vai desde bolsas de estudos, né, tem várias coisas. Nós fazemos parcerias com universidades, tudo para elencar, né, aquela comunidade, de alguma forma, ela vai sair ganhando, né, seja no resultado, né, ou seja no próprio trabalho. Daí vai por aí afora. Outra coisa que a gente pode desdobrar, de repente, num outro momento, que é a parte social, do engajamento público e projetos sociais. Elaine, aproveitando que você está falando sobre a realização do projeto em si, a gente ficou com a dúvida, esse projeto é realizado por meio de uma parceria com prefeituras, para a comunidade há algum custo? Como que funciona a realização desse projeto?
Veja, nós temos, costumo dizer, uma poção para cada gosto, para todos os gostos. Em fato, inicialmente nós começamos em Jacarezinho, um projeto piloto e depois invertemos, né, a região ali onde nós estávamos atuando e fizemos através de um processo comum, né, de licitação. Já em Ortigueira, o projeto ele foi financiado por uma empresa privada, Klabin, né, que é a grande empresa de celulose aqui no Paraná. E agora em Jaguariaíva fizemos também, através do edital, um chamamento, né, um outro processo licitatório. E, então, não houve ainda o que eu acho que seria ideal e que seria uma parceria público-privada. No entanto, hoje nós estamos com uma parceria com o Instituto de Tecnologia aqui do Paraná, justamente para que a gente possa ter a nossa capacidade de produção mais célere e também em uma grande escala, uma maior escala, para que a gente possa atender todo o estado do Paraná. E o Instituto de Tecnologia, dentro dos seus pilares, é justamente esse incentivo, né? Inovação, desenvolvimento, né, de novos negócios, e principalmente focado na área da saúde. E as unidades que o Tecpar, né, o Instituto de Tecnologia do Paraná, dispõe, é muito rica, no sentido de que eles dispõem locais para que a gente possa estabelecer fábricas, e nessas fábricas a gente possa fazer nessas produções em massa de mosquito macho estéril, trazendo para o Paraná aí uma referência no controle vetorial, né, e também essa dependência, né? Eventualmente, a gente falando aí de uma transferência de tecnologia, é um legado muito importante para o Estado e que seria, ao meu ver, sair na frente, né, de todas as outras tecnologias, mas também na iniciativa, né, na área da saúde, o Paraná ter essa tecnologia que ela é única no mundo e aqui o Paraná foi pioneiro nisso, em todos os sentidos. Então, acho que faz todo sentido essa parceria público-privada, a partir agora dessa parceria que nós temos dentro com o Instituto de Tecnologia aqui do Paraná, justamente para acelerar, aprimorar e desenvolver, né, novas ferramentas também e otimizar os processos, né, que é o nosso objetivo. E assim baratear, obviamente, né, o custo disso, é óbvio que ele não é um projeto que sai gratuitamente, mas o objetivo é a gente, através dos nossos processos de otimização, diminuir realmente esses custos. E o Instituto vem de encontro com isso, ao passo que dispõe, né, de muitos recursos e ferramentas e pessoal para que dê esse apoio também no desenvolvimento dessa tecnologia. E trazendo para o Paraná essa referência, que eu acho que é o que falta na área da saúde, né, ter essa iniciativa e de uma vez por todas sair do mapa aí, né, de sempre estar no pico, aí, no top 10 dos estados mais infestados. E tomara que a gente também tenha resultados em outros estados, em outras unidades da federação e que a gente tenha uma baixa aí no número de casos de dengue, que hoje é uma situação que preocupa todos nós brasileiros. Elaine, muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta 1. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação, estou à disposição. Estamos todos à disposição. Nós conversamos aqui no Pauta 1 com a diretora executiva da empresa Forest Brasil, Elaine Paldi. O Pauta 1 faz uma rápida pausa. Na sequência, vamos trazer para você o contexto local, como está a situação da dengue em Goiânia e também a evolução da vacinação aqui na capital. Não saia daí, Pauta 1 volta já já. Já estamos de volta no Pauta 1, destaque na edição de hoje para a dengue. No primeiro bloco falamos sobre prejuízos causados pelo Aedes aegypti aqui no Brasil ao longo de 30 anos, não só relativos à dengue, mas envolvendo a febre amarela, outras doenças provocadas pelo mosquito, na ordem, se assustem, 11 bilhões de reais. Um valor bem considerável. No segundo bloco, nós destacamos a respeito das tecnologias usadas para enfrentar o mosquito e agora destaque para a situação local, para nos situarmos em que ambiente estamos e como também podemos enfrentar com as nossas ferramentas
uma doença que tem trazido tanta preocupação. E para isso nós recebemos aqui no Pauta 1 o Superintendente de Vigilância em Saúde do município de Goiânia, Pedro Moraes. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta 1. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos e aos telespectadores também. Pedro, em relação então à situação da dengue, quais são os números, o que a gente pode destacar nesse instante quanto a essa doença que tem nos preocupado bastante? Sim, Goiânia se manteve abaixo do padrão, né? Ela está se mantendo ainda abaixo do padrão, mas a gente enfrenta hoje a segunda semana de emergência, né? Que a gente tem um óbito confirmado, 8 óbitos em observação, ainda não estão confirmados, cerca de 5.000 casos confirmados e 8.900 casos prováveis. Então, a gente está enfrentando a segunda semana, esse ciclo de combate ele continua, mesmo mantendo o padrão, e lembrando que no ano passado, a gente estava nessa mesma faixa de tempo, a gente estava com 19.000 casos confirmados, né? E para o restante do mês, a expectativa é que haja, então, um aumento desses números de casos de dengue. Como eu te disse, a gente manteve a semana de emergência, os casos vêm aumentando com o tempo e acredita-se que o pico realmente vão ser nas próximas 2 semanas, no mês de março. Pedro, eu queria que você falasse para a gente também quais são os locais, né, os bairros, os setores aqui em Goiânia, onde tem mais altos índices de infestação da doença. Hoje em Goiânia a gente trabalha por distritos, são 7 distritos, né? E a gente pode falar que a região sudoeste é a maior incidência de casos, por ser tratada da região mais populosa, né? Jardim América, Sudoeste, Cidade Jardim, aquela região. Bom, e há um motivo específico para essa incidência maior na região sudoeste? A incidência maior se dá pelo número populoso, né? A região mais populosa é a região sudoeste, a gente sabe, é uma área com uma densidade demográfica muito grande. Então, assim, a maior população concentrada está lá. Então, a maior incidência, coincidentemente, é lá. E por ser uma área com maior densidade demográfica, há alguma medida diferente para as regiões? O combate é feito em toda a Goiânia, mas a gente tem mobilizado maiores equipes, né? As equipes são maiores para o combate na região sudoeste. E qual o sorotipo predominante? E o que é o sorotipo? Como é que funciona isso? A gente tem 3 tipos de sorotipo, né, em Goiânia. Não foi identificado o sorotipo 3 ainda. A gente tem 1, 2 e 4. Já se teve um caso de uma pessoa que tem os 2 sorotipos. Um caso foi identificado, é uma coisa nova para a gente. A gente não sabe ainda qual vai ser o agravamento da doença, se um sorotipo vai sobressair sobre o outro. Mas a gente não tem identificado ainda o sorotipo 3. O predominante hoje em Goiânia é o sorotipo 1. Nunca teve sorotipo 3? Não, a gente nunca teve sorotipo 3. É uma preocupação porque a gente não sabe como é que a população vai reagir a esse sorotipo se ele chegar em Goiânia. Para trazer uma explicação didática, assim, qual que é a diferença? Ele é mais grave, ele traz assim, um sorotipo do outro, ele traz mais complicações do que o outro para a saúde da pessoa? O que a gente pode diferenciar um sorotipo de outro? A questão do sorotipo é assim, o tratamento para dengue basicamente ele é o mesmo, a hidratação, né? Só que alguns sorotipos ele tem uma maior predominância, assim, um maior dor na articulação, o outro ele tem uma maior dor abdominal, mas é praticamente a mesma coisa todos os sorotipos. A gente só não sabe como é que vai ser o 3, né? Porque a gente nunca teve ele aqui. Então, assim, a preocupação é com a novidade, né? A gente não pegou, o pessoal não está acostumado, então, assim, o anticorpo a gente não sabe quem tem, esse é o que preocupa. Algum sorotipo desse tem uma tendência maior a ter chance de uma dengue hemorrágica, por exemplo? Não tem nenhum sorotipo que tenha essa tendência, não. O que acontece? A gente sabe que é suscetível à hemorrágica, pessoa que pode ter mais um problema de saúde para agravar junto com a dengue, né? Então, assim, o sorotipo não. Pedro, no bloco anterior a gente estava falando sobre o uso de novas tecnologias para o combate, né, ao mosquito Aedes aegypti. O uso de fumacê, ele é utilizado pela Prefeitura de Goiânia e ele é realmente eficaz? O que a gente pode falar sobre esse método? Hoje Goiânia não trabalha mais com fumacê desde 2018. A gente utiliza o meio, a gente fala bloqueio. O bloqueio ele é feito pelas bombas costais, mostrou que é uma eficácia maior que o fumacê, porque o fumacê, além da barreira física, chuva, só atrapalha o fumacê. Então hoje a gente faz esse trabalho de bloqueio com bombas costais. O que acontece? O bloqueio funciona de que forma? Quando tem um caso positivo, é informado para a equipe vai até o local e faz esse bloqueio, né? A gente usa praticamente a mesma, vamos dizer assim, vai ser igual o fumacê, só que vai ser dentro da casa. É um outro produto, o fumacê ele vai olhar, esse produto não vai olhar, é um produto preconizado pelo Ministério da Saúde.
Então, assim, ele se tornou mais eficaz e é o que a gente tem usado hoje. A eficácia, ela também se dá pelo direcionamento. O fumacê, eu lembro, o caminhão, né, a caminhonete ali passava e aí jogava o veneno, e no que jogava o veneno matava até outras espécies, né? E a bomba costal, a gente entra dentro da residência, ali dentro do imóvel, melhor dizendo, e direciona ali para os ralos, para os pontos de maior risco. A eficácia, ela se dá nesse sentido pelo fato de ter esse direcionamento da aplicação do inseticida ali? Como a gente não tem a barreira física, não tem o vento, você está fazendo dentro da casa, ele tem a maior eficiência. E, além disso, o que acontece? O fumacê ainda tinha um problema que a gente fala biológico, né? O fumacê matava outros insetos, não combatia só a dengue, então, assim, ele era geral. A bomba não, a bomba ela já vai para o lugar onde tem caso positivo, já faz direto dentro da casa, pede o pessoal para sair um pouquinho da casa, ela não é nociva à saúde, mas a gente pede para estar sempre saindo um pouquinho, uns 20 minutos antes, o pessoal faz o trabalho e depois retorna normalmente. E a gente hoje em dia sabe que Goiânia tem muitos imóveis abandonados e é extremamente preocupante isso nessa situação que está a dengue neste ano. E como está sendo feita essa vistoria, essa fiscalização sobre esses imóveis? Tá, Goiânia tem uma ordem judicial, a gente conseguiu isso, até para entrar dentro desses imóveis. O que acontece? Os imóveis ficam fechados, hoje a gente tem um aplicativo, né, que é o Goiânia contra a AIDS, a população ajuda, denuncia, marca na quadra. O pessoal, nossos agentes de endemias vão lá na casa, junto com o chaveiro, a gente tem a ordem judicial e sempre quando é um imóvel abandonado, a gente vai acompanhado da guarda também. E aí há um aspecto, Goiânia já tem uma lei em relação a locais em que os imóveis estão ali descuidados, né? E ali a prefeitura, por meio da agência do meio ambiente, faz um trabalho, a Comurg executa a limpeza. Mas para a entrada nos móveis, também há uma legislação específica, caso o morador às vezes está ali, mas não abre, ou então o imóvel fica ali abandonado muito tempo, trazendo risco para uma determinada comunidade. Nesse aspecto, a Secretaria Municipal de Saúde tem instrumentos para que possa utilizá-los e, de certa forma, exercitar isso para facilitar no combate à dengue? Como eu te falei, a gente tem essa ordem judicial, né? Porque sempre quando tem dengue, o Ministério Público participa da campanha com Goiânia. Mas não é a ordem judicial, mas legislação específica não tem. Não, a gente tem a legislação dos autos, né? Que foram até ampliados, foi uma ajuda do Ministério Público que a gente tinha, que as multas eram muito baratas referente à dengue. Hoje a gente tem multa que vai de 6 a 36 mil. Antigamente a multa máxima era R$2.000. Então, assim, a gente conseguiu essa medida até para estar cobrando maior a dengue. Para entrar nas casas é a mesma coisa. A gente tem um contrato com o chaveiro, junto à ordem judicial, o contrato do chaveiro, a gente consegue adentrar nesses imóveis abandonados. E a gente tem multa aplicada? Tem muita multa aplicada. Assim, hoje com esse aplicativo também, o que está acontecendo? Estão chegando cerca de 100 denúncias dia, né, pelo aplicativo. Então, não são todos os casos que eles são autuados. Óbvio que tem uns casos notificados, mas assim, a maioria que continuam insistindo no erro tem a autuação prevista. Você falou no começo da entrevista que a tendência é de aumento de casos nas próximas semanas de março. O sistema de saúde, os hospitais, as unidades de saúde estão preparadas para esse aumento de pacientes com a doença? Já foi ampliado a assistência, né, em todas as unidades de saúde. Essa questão da dengue ela vem sendo tratada, foi uma determinação do prefeito, não só a assistência, mas a prevenção. A gente vai investir muito na prevenção, para lá no final, na assistência, ser menor o uso da assistência na saúde, né? O que acontece? A gente prevê que amanhã a gente faz um decreto de saúde, de emergência de saúde, né, no município de Goiânia, que, como eu te disse no começo, a gente tem 2 semanas em emergência sobre a dengue. Com isso, a gente vai poder contratar também um RH, né, pagar hora extra para os servidores. Então, assim, Goiânia já está fazendo seu dever de casa sobre isso aí. E a questão de a gente ver que vai chegar ao ápice, ao pico, nesses próximos dias, meses, semanas, né? Tem alguma ação programada já para esse próximo mês? Alguma coisa específica para isso? Para evitar que tenha mais números de mortes e pessoas contaminadas? A Goiânia licitou ultimamente as armadilhas, que foi uma questão. A gente hoje trabalha com 3.000 armadilhas, nós vamos incluir mais 8.000 para fazer esse monitoramento das regiões,
está fazendo o maior mapa de calor de Goiânia sobre os focos do mosquito, para ser mais certeiro no combate, né? Então, assim, Goiânia já vem preparando para que, quando isso acontecer, a gente já está totalmente pronto para recorrer ao aumento dos casos. Eu fiquei curioso num ponto. O senhor falou a respeito da testagem rápida nas unidades de saúde. Como é que funciona? Na Covid, a gente lembra, né? Talvez muita gente não vai querer lembrar, né? Aquele bastãozinho dentro do nariz ali trazia um desconforto. Como é que funciona essa testagem rápida em relação à dengue? Tá. Ela não tem o bastão igual a Covid, é bem tranquilo, né? Vai furar o dedo, vai coletar o sangue, botar na plaqueta imunocromológica e aí a plaqueta vai apontar se tem ou não tem. Esse teste ele é um teste de triagem, vai te direcionar se você está ou você não está com a dengue, né? Não quer dizer que você faça o teste, está tudo bem. Não, ele é só um teste de triagem, a pessoa se tiver dúvida, ela tem que recorrer a fazer um PCR, que é um caso que a gente está estudando também de colocar nas nossas unidades de saúde para ter essa segurança total para quem busca o teste. E é rápido o resultado? O teste rápido, em média 15 minutos, o resultado está pronto. E a vacinação, Pedro? Como está aqui o andamento da vacinação na capital? Até o dia de ontem, a gente aplicou cerca de 10 mil doses, né? A faixa etária foi ampliada. A gente tinha uma faixa etária no dia 15, quando se iniciou, de 10 a 11 anos. Como a busca das vacinas foi uma coisa que está com uma certa dificuldade, a gente ampliou a faixa, foi pactualizado com outros municípios, né? A gente ampliou essa faixa e agora a gente espera aumentar esse número de vacinantes. Já tivemos um dia D que o Ministério da Saúde fez e aqui em Goiânia teremos um dia específico para essa vacinação. Terá um dia que fala assim, vamos vacinar a galera, como é que vai ser isso? Todo dia, né, está sendo feito. A gente tem hoje dentro de Goiânia 72 salas de vacinas que estão espalhadas nos 7 distritos sanitários, né, por Goiânia inteira. Mas assim, aos finais de semana a gente estava trabalhando com 4 salas de vacina, a gente ampliou para 7. Inclusive foi ampliado no dia D. No dia D a gente atingiu um número maior de vacinas que a gente esperava e o que está ocorrendo aos finais de semana. Como a busca aos finais de semana tem sido menor, no dia D ela aumentou. Pedro, hoje Goiânia tem quantas vacinas disponíveis para dengue? Hoje a gente não foi fechado esse balanço no dia de hoje, mas até ontem a gente tinha 24 mil doses, né? Tinham sido aplicadas as 10 mil doses, né? Então, assim, nós vamos fechar esse balanço hoje, mas tem cerca de 24, 22 mil doses ainda. E quanto à confiabilidade dessa vacina? Muitas pessoas, às vezes, têm dúvidas, né? A vacina é confiável, não é? O estudo é recente, só está com a parte da população. O que a gente pode trazer, né, para o nosso público aqui a respeito dessa confiabilidade da vacina? A vacina, a questão, assim, toda vacina, ela tem que passar pela Anvisa, ela tem aprovação, ela tem testes, né? E assim, desde o dia que a gente abriu a vacinação, não teve nenhuma intercorrência sobre os resultados que a vacina causou em alguém posterior à aplicação dela. Isso não foi feito, ninguém reclamou, é um trabalho que a gente monitora, a gente faz esse trabalho também, e não teve nenhumas reações, né, adversas com o pessoal. Então, a vacina, para ela ser lançada, para ela estar no mercado, para ela ser aplicada, ela tem toda essa comprovação pela Anvisa. Tem alguma questão de que essa vacina pode chegar para outros públicos além dessa faixa etária? Tem alguma previsão para isso ou não vai acontecer isso? A gente tenta ver uma previsão, porque sempre pactualizado com outros municípios, com o Estado, a ampliação da faixa etária das vacinas, né? Então, assim, o Ministério hoje ainda não fala em ampliação da faixa, mas a gente está vendo como a busca está pouco, a gente está pensando em ampliar, mas desde que seja pactualizado antes. Pedro, a gente está chegando aqui ao final da entrevista, mas eu queria reforçar um ponto, né? Até para a gente não descuidar aqui na vigilância. Nós chegamos ao pico de casos de dengue ou agora, por conta já da finalização do período chuvoso, a gente pode já perceber uma queda de casos? Qual a avaliação que a Secretaria faz em relação a essa curva de casos de dengue? O problema maior hoje das chuvas é que elas são inconstantes, né? A chuva chove, para, ela cai um pouco e para. Isso aí é um agravamento para o mosquito, é o que o mosquito mais quer. Vai atingir uma temperatura maior, porque está molhado, fez calor, vira um fervedor. É o que o mosquito gosta, dessa situação é a atual para ele, é a melhor que tem. Então, assim, a gente acredita que nas próximas 2 semanas a gente vai chegar ao pico da dengue. Ainda não chegamos, Goiânia ainda não chegou. Como se manteve abaixo do estimado o tempo inteiro, ainda se mantém, então a gente acredita que nas próximas 2 semanas seja esse maior pico.
O aplicativo que o senhor falou durante a entrevista é o aplicativo da Prefeitura, Goiânia 24 Horas, para fazer a denúncia? A gente tem hoje, né, a ferramenta do Goiânia 24 Horas, tem o Goiânia contra a AIDS lá dentro e também tem um outro aplicativo, que é o Goiânia contra a AIDS, né, que a população pode entrar, fazer denúncia, tirar foto. É mais um agente para combater a dengue também. Quero lhe agradecer pela presença aqui no Pauta 1. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um bom trabalho. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Nós conversamos aqui no Pauta 1 com o Pedro Moraes, que é superintendente de vigilância em saúde do município de Goiânia. No programa de hoje falamos bastante sobre a dengue, sobre o Aedes aegypti. Você quer sugerir uma pauta aqui para o nosso programa? Interaja conosco nas redes sociais do Sistema Sagres. Deixo aqui para você o nosso perfil no Instagram, Sistema Sagres _ pode deixar aí a sua sugestão de pauta. O Pauta 1 fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um programa. Até lá!